Olá, sejam bem-vindos à unidade 6 da disciplina de Legislação Ambiental da UFSCar. Hoje nós iniciamos com a Política Nacional de Recursos Hídricos. Interessante notar que, a partir de hoje, nós temos apenas 3 unidades para o final da nossa disciplina. O que é importante dizer é que nessas 3 unidades nós temos leis que são interdependentes, que são as leis referentes à Política Nacional de Recursos Hídricos, a Política Nacional de Saneamento Básico e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então essas 3 leis se complementam para gerar a devida proteção ao meio ambiente quando se fala nesses recursos, ok? Principalmente quando nós verificarmos a partir da próxima unidade em relação ao saneamento básico e os institutos inéditos que nós teremos na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que hoje eu vejo como uma grande tônica na proteção do meio ambiente. Sem dúvida nenhuma, em relação aos casos dos lixões, bem como a coleta seletiva de lixo. Então, essas 3 leis vão fechar com chave de ouro a nossa disciplina. Então, eu preciso muito da atenção dos colegas para que nós tenhamos êxito aqui. Se vocês estão seguindo pelo material que eu coloquei à disposição na plataforma, vocês verificam que o material que eu fiz para o acompanhamento da videoaula possui, em primeira mão, a Declaração Universal dos Direitos da Água, que foi elaborada na ONU em 1992. Qual o aspecto interessante daí? Interessante que a nossa Política Nacional de Recursos Hídricos ela é de 1997, ou seja, posterior a essa Declaração Universal dos Direitos da Água, e como os colegas verificarão, essa lei nacional possui várias diretrizes da Carta da ONU, ok? Então, vamos ficar atento com isso. E para isso eu separei 4 pontos dessa Carta da ONU para a proteção da água. A primeira diretriz diz o seguinte: a água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos. Nós podemos nos remeter, sem dúvida nenhuma, para uma outra esfera de estudo, que é aquela da tutela constitucional do meio ambiente. Quando nós tivemos a tutela constitucional do meio ambiente, sem dúvida nenhuma, nós verificamos que a água é um patrimônio que deve ser respeitado, a tal ponto de que, quando os colegas lembrarem do caput do artigo 225, verificarão o seguinte, que o meio ambiente é um bem comum a todos. Se a água faz parte do meio ambiente, a diretriz número 1 da Carta da ONU já nos demonstra isso, que a proteção da água é plenamente responsável aos olhos de todos. Quer dizer, todos nós devemos fiscalizar para que a proteção desse recurso natural seja viabilizado, tal qual no caput do artigo 225 da nossa Constituição Federal. Mas vejam bem, a nossa Constituição Federal é de 1988, ou seja, ela é anterior a essa Carta da ONU. Ou seja, nós nos antecipamos a essa proteção quando nós fazemos referência no artigo 225 da Constituição Federal que o meio ambiente é um bem comum a todos e que todos devem zelar pela proteção do meio ambiente. Então essa diretriz já demonstra que a nossa Constituição Federal está no caminho correto. Os colegas irão lembrar também do princípio da sustentabilidade,
uma vez que a diretriz número 5 dessa Carta da ONU determina que a água não é somente herança de nossos predecessores, ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores. Sua proteção constitui uma necessidade vital, assim como uma obrigação moral do homem com as gerações presentes e futuras. Sem dúvida nenhuma, nós temos aí a proteção à sustentabilidade, a necessidade que o princípio da sustentabilidade seja mantido para que as futuras gerações também tenham o acesso a esse recurso natural. Infelizmente, em nossa cultura, nós temos que a água é um bem infinito, ou seja, brota da terra, da pedra, enfim, não sei de onde, da torneira, mas o que nós temos são pessoas que ainda lavam as calçadas usando a água como vassoura, ou seja, longe do simples aspecto de limpeza, tá certo? Bem como a lavagem de carros, que hoje nós já temos outros meios que importam menor consumo na lavagem de carro. Hoje nós temos até lavagem a seco, tá certo? Já está bem difundido. Ou seja, essa diretriz número 5 determina que esse bem deve ser mantido também para gerações futuras. E aí eu faço um adendo para que vocês fiquem atentos a essa diretriz número 5, que quando ela coloca na importância de se manter esse recurso natural para as gerações futuras, nós teremos uma ideia de ônus aí. Uma ideia de ônus que até então nós não tínhamos no nosso país, que é a respeito do custo da água, e que é o que vem estampado na diretriz número 6 dessa carta. Quando diz o seguinte: a água não é uma doação gratuita da natureza, ela tem um valor econômico. Vejam bem, ela tem um valor econômico. Precisa saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa, e que pode muito bem escassear em qualquer região do mundo. Pois bem, o alerta que eu dizia aí, sem dúvida nenhuma, é para o início de um pensamento de que a água deve ser cobrada. A água possui um custo, como demonstra aqui a diretriz número 6 da Carta da ONU. A partir do momento que entende por isso, nós teremos a alteração em nosso país, tanto das decisões dos tribunais, quanto da própria legislação. Isso é um ponto que nós vamos tratar logo à frente. Mas guardem isso. E mais um pensamento. Lembrem da videoaula da unidade passada, da unidade número 5, quando nós colocamos que a água é fonte de energia. É uma das fontes para se retirar o hidrogênio, que sem dúvida nenhuma, apesar do impasse que há na indústria hoje sobre a utilização do hidrogênio ou da energia elétrica, pela própria limitação que nós temos na estocagem da energia elétrica, o hidrogênio será a fonte energética do futuro. E se nós não podemos retirá-lo do ar, pelo grande consumo de energia elétrica que nós devemos ter com isso, e é mais fácil retirá-lo da água, imaginem quais serão os países mais afetados em relação a isso. O que eu quero demonstrar é que o nosso país, hoje, é um ponto estratégico para a evolução da humanidade. Uma vez que se pensa no hidrogênio como fonte energética do futuro, e esse hidrogênio ele deverá ser retirado através da água, o nosso país é um dos países que mais mantém esse recurso natural. Ou seja, nós teremos ainda reflexos no futuro quanto a esse bem natural.
Prestem atenção nisso. E reafirmando isso, nós temos a diretriz número 8 dessa carta, quando diz o seguinte: a utilização da água implica em respeito à lei. Sua proteção constitui uma obrigação jurídica para todo homem ou grupo social que a utiliza. Olhem só, obrigação jurídica. Já está vinculando essa ideia de obrigação jurídica. Essa questão não deve ser ignorada nem pelo homem, nem pelo Estado. Ou seja, começa-se a pensar aí numa intromissão do Estado em relação à preservação da água, em relação à forma como o homem utiliza a água e como a protege. O que eu questiono aí? Tendo em vista essa visão do futuro, da importância do hidrogênio, será que o nosso país está diante aí de uma incógnita sobre o seu futuro, sobre a sua soberania? São questões que ficam da aula de hoje, tá certo? Então eu preciso que a gente já comece a pensar sobre essas questões, que são questões que vão bater as nossas portas mais ou menos daqui a uns 10 anos. Então a gente precisa ficar muito atento a isso e começar a verificar a legislação para como ela está conduzindo essa matéria. Vejamos o problema da Amazônia e a sua internacionalização. Ok? Quer dizer, será que nós cuidamos bem da Amazônia? Será que nós determinamos a devida proteção que é dado a esse bem? E se algum outro país entender que nós não a protegemos bem, e que ela é a fonte do maior rio do planeta e de um grande recurso natural? Então nós precisamos nos questionar sobre isso nos próximos anos. Além disso, eu trouxe um quadro da legislação sobre o tema que demonstra aí a supremacia do interesse do ente da federação. O que eu quero dizer ente da federação? União e Estados. A Política Nacional de Recursos Hídricos, através dessa lei que nós estamos verificando, a Lei 9433/97, é uma lei federal, ou seja, relativa à União. No entanto, nós temos também, devido à supremacia do interesse, e aí a possibilidade do Estado também legislar sobre essa matéria, desde que não confronte artigos da lei federal, ou seja, desde que artigos da política estadual de recursos hídricos não venham a ser contrários à política nacional de recursos hídricos, o Estado pode legislar também sobre esse assunto. Então, que eu trouxe aqui um rol de legislações para os colegas verificarem posteriormente, ok? Aqui está representada nada mais, nada menos que a supremacia do interesse, que é aquele princípio que nós temos visto nas últimas 2 unidades. Fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. E aí nós passamos já para o artigo 1º da Lei Federal, da Política Nacional de Recursos Hídricos. E vocês verificam lá, sobre o inciso 1, que o bem é de domínio público. Nada mais faz do que repetir o nosso artigo 225 da Constituição Federal, que está de acordo com a diretriz número 1 da Carta da ONU. Ou seja, já é de nosso conhecimento que o meio ambiente é um bem comum a todos. Se é um bem comum a todos, a água também está inserida nesse bem. Tá certo? Então nós vamos dizer que é um bem de domínio público. Isso é muito importante para nós. O inciso 2 vai dizer que é um recurso natural limitado. Sim, é um recurso natural limitado. Apesar do que a grande parte da nossa sociedade pensa como sendo o contrário, a razão é que ela é limitada. Quer dizer, é finita.
E dessa forma, o inciso 2 da Política Nacional de Recursos Hídricos, no seu artigo 1º, traz na parte final que ela é dotada de valor econômico. E é esse ponto que eu gostaria de chegar, meus colegas. No seguinte, quando eu falei que a diretriz número 5 e a diretriz número 6 da Carta da ONU já apontava para essa valoração desse recurso natural, e com isso viriam as mudanças das legislações do nosso país e até de entendimento dos tribunais, nós temos de fato esse acontecimento. Antes da Política Nacional de Recursos Hídricos, nós temos o Código de Defesa do Consumidor. Aí vocês vão questionar, puxa vida, mas o que há o Código de Defesa do Consumidor relativo ao meio ambiente? O Código de Defesa do Consumidor é aquele que trata das relações consumeristas. O que são essas relações consumeristas? São as relações entre consumidores. Ou seja, são aquelas relações de nós, cidadãos, consumidores de água e de esgotamento sanitário, com a concessionária do serviço público que abastece a cidade. Muitos dos seus municípios em que vocês residem, há o Departamento de Água e Esgoto, ou seja, um órgão municipal que vai tratar desse assunto. No entanto, em alguns outros municípios, como aqui em Franca, o abastecimento é realizado pela Sabesp, que é uma empresa de economia mista. Ou seja, há, sem dúvida nenhuma, uma relação de consumo entre os moradores de Franca e a Sabesp, bem como vocês, moradores de suas respectivas cidades, com o Departamento de Água e Esgoto das suas cidades. Tá certo? Então, isso é uma relação de consumo, até nisso. O Código de Defesa do Consumidor, se não me falha a memória no artigo 6, determina que toda concessão realizada pelo poder público de bens que são essenciais à qualidade de vida não podem ser interrompidos. Ora, a utilização do uso da água pela Sabesp, o gerenciamento desse recurso natural, não é uma concessão? Sim, é uma concessão. Então, a partir do momento que há essa concessão, a Sabesp assume a titularidade da administração e repasse desse recurso natural para os cidadãos. Ok? A partir daí, segundo o Código de Defesa do Consumidor, se é uma concessão e esse é um recurso natural básico para a plena qualidade de vida do cidadão, ele não pode ser interrompido. No entanto, voltamos aqui ao inciso 2 do artigo 1º da Política Nacional de Recursos Hídricos, que diz que a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Com certeza, os colegas devem estar diante do computador e verificando essa lei. Então, se vocês adiantarem um pouquinho mais a legislação lá para o artigo 19, vocês vão ver que nós entramos em uma seção da cobrança do uso de recursos hídricos. E está estampado lá no artigo 19. A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva. Inciso 1. Reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor. Inciso 2. Incentivar a racionalização do uso da água. Inciso 3. Obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos. Artigo 20. Serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos à outorga nos termos do artigo 12 dessa lei. Ou seja, a situação foi alterada por completo. A partir do momento que há essa determinação na Política Nacional de Recursos Hídricos, e essa legislação existe, nós dizemos, no âmbito jurídico, que essa lei é especial porque ela objetiva com
vários critérios, especialidades, a relação do indivíduo com a água, a relação do poder público com a água, diferentemente do Código de Defesa do Consumidor, que objetiva relações consumeristas. Então, nós dizemos que essa lei da Política Nacional de Recursos Hídricos é uma lei especial em relação ao Código de Defesa do Consumidor. E isso nós veremos da mesma forma no artigo 42 da Política Nacional de Saneamento Básico. Ou seja, essa alteração determinou que esse recurso natural seja pago, tenha um valor determinado e que seja cobrado. Ok? Então, nós temos que os tribunais têm mudado os seus julgamentos para que, mesmo naqueles casos em que há necessidade da utilização da água, ainda assim o consumo de água seja cortado pela concessionária do serviço público, para que o cidadão venha a pagá-la e aí sim ter novamente o acesso ao recurso hídrico. Ok? Então hoje é visto dessa forma. Alguns casos em que ainda assim é fornecido o recurso, mesmo com o cidadão inadimplente, são situações de exceção. São situações de exceção quando, por exemplo, há um indivíduo idoso nessa casa ou que há um doente que necessite do tratamento adequado para se manter vivo. Então, quer dizer, o que nós tínhamos antes como regra geral, hoje passou a ser exceção. A partir do momento que nós verificamos isso, a gente verifica a alteração total nessa situação. Além disso, nós temos que o uso em situação de escassez determina uma outra forma de utilização do recurso da água. Uma vez que o inciso 3 do artigo 1º diz: em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Ok? Então, na escassez do recurso, o uso prioritário passa a ser o humano e não mais a irrigação. Tá certo? Lembrando que a irrigação é o que nós temos como grande empreendimento que vai gastar essa água. Tá? É o grande consumidor de água, melhor dizendo. Ok? Dentre os objetivos, nós temos o artigo 2º, que assegura a disponibilidade de água. Tanto que diz lá, inciso 1, assegurar a atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. Ok? Quer dizer, nada mais é do que a repetição do princípio da sustentabilidade, e que nós vimos lá na Carta das Nações Unidas sobre o tema. Quais são os instrumentos que nós temos para a Política Nacional de Recursos Hídricos? Sem dúvida nenhuma, é um plano de recursos hídricos, através de um plano federal e estadual, conciliado ao SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Só que esse Sistema Nacional do Meio Ambiente vai demonstrar a sua parte de um sistema de informações exclusivo de recursos hídricos, que é um dos instrumentos que nos fala o artigo 5º, inciso 6. Então, nós teremos aí uma rede de informações em todo o país sobre a possibilidade de utilização dessa água. Tanto que isso está muito premente, eu acompanho os debates de vocês das unidades, e na unidade anterior houve um debate bem interessante a respeito da cana-de-açúcar. Eu não lembro quem foi que postou esse debate,
Mas, até lembrando sobre esse assunto, os colegas sabem até melhor que eu, que aqui no estado de São Paulo há um mapa que gerencia o plantio da cana-de-açúcar. Naquelas áreas em que há uma defasagem hidrológica ou a necessidade de manter esse recurso, a cana-de-açúcar é plantada com restrições ou até mesmo é vedado o seu plantio. Não é? Então nós temos aí um exemplo desse sistema de informação de recursos hídricos aqui no estado de São Paulo, o que é muito interessante. O outro ponto que retoma a nossa aula passada é, sem dúvida nenhuma, o inciso 2 do artigo 5º, quando ele fala sobre o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água, de acordo com os padrões de qualidade da água, através das resoluções do CONAMA, que nós passamos para os colegas na aula passada. Ora, nós temos várias classificações de água, e é até interessante lembrar uma propaganda que a Sabesp fazia aqui na região da água de reuso. O que é água de reuso? É uma água classificada, que ela não é própria para bebida, para o abastecimento humano, mas ela é própria para lavar, áreas externas, ou até mesmo utilização em outros meios produtivos. Ou seja, é um exemplo aí da adequação da água em classes e, com isso, o seu uso em outros enquadramentos, o que determinará, sem dúvida nenhuma, até o barateamento do preço dessa água. Porque se ela não contém ali todas as técnicas necessárias para se levar até o abastecimento humano, quer dizer, é uma água mais barata, porque ela não utilizou de todas essas técnicas necessárias para que fosse realizado esse abastecimento. Então, daí ela ser vedada para esse objetivo, mas poder ser utilizado para outros fins. O inciso 3, ele fala sobre a outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos. E, mais uma vez, nós temos aqui na legislação, no artigo 11, em que abre a seção 3, a outorga de direitos de uso de recursos hídricos. Que nós vemos no artigo 12 todas as suas possibilidades de outorga. Desde o inciso 1, que diz sobre a derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo de processo produtivo. Inciso 2. Extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo. Inciso 3. Lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final. Inciso 4. Aproveitamento dos potenciais hidrelétricos. Inciso 5. Outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água. Ou seja, nós temos aqui, sem dúvida nenhuma, a determinação de que hoje, para qualquer utilização da água, você precisa dessa outorga. Principalmente aí os agricultores, que estão à mercê disso também. Quer dizer, hoje acabou com aquela ideia da simples retirada da água para a realização de uma pulverização, bem como outros aspectos. Então, essa outorga hoje, bem como ali na Lei Estadual 7663 de 92, que determina essa utilização, essa outorga do direito de uso no Estado de São Paulo. E reafirmando quanto à cobrança do uso dos recursos hídricos, nós temos o inciso 4 do artigo 5º, para fecharmos essa disciplina em relação à Política Nacional de Recursos Hídricos. Ou seja, nós temos aqui, meus caros colegas, a alteração da visão que nós tínhamos há bem pouco tempo atrás, em que, se nós tínhamos a necessidade e a oportunidade
do abastecimento de água, mesmo em caso de inadimplência do cidadão, hoje nós vemos a possibilidade dessa cobrança baseada em lei de regência especial. O ponto de crítica que nós podemos fazer aí é que o uso dessa água, normalmente, ela não é cobrada de acordo com a sua valoração. Enfim, aqui em Franca nós temos a concessão pela Sabesp, então nós temos um preço caro pela água, mas eu tenho certeza que os municípios em que os colegas moram, residem, se nós temos o Departamento de Água e Esgoto da cidade administrando esse recurso, eu tenho certeza absoluta que o custo da água é mínimo, ou seja, as pessoas continuam a utilizá-la como recurso infinito, bem como a inadimplência é enorme, porque se o prefeito determinar a cobrança devida dessa água, certamente ele não se reelegerá. Então nós temos um problema político aí, ou seja, a água ainda hoje, ao invés de ser vista como um recurso finito e que deve ser preservado, nós temos na grande parte dos municípios do nosso país a verificação de que esse recurso é utilizado como um meio político, ok? Então eu deixo isso para a reflexão dos colegas, o meu muito obrigado e até a próxima unidade.